E para comentar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do Jornal Paranaíba esta noite o jornalista Danilo Caixeta. Boa noite, Danilo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Danilo, há uma dúvida se esses procedimentos adotados pela Câmara, eles são corretos. É isso? São ou não são? Pois é, Leal, é uma discussão realmente jurídica nesse sentido. Hoje à tarde eu ouvi alguns juristas que questionam a conduta da Câmara Municipal, a forma como está tratando essas denúncias. Na verdade, pelo menos uma delas. A gente viu aí na reportagem do colega Vinícius Lemos, foram duas denúncias apresentadas. Uma delas direcionada à Comissão de Ética da Casa e que pode motivar a suspensão temporária do mandato da vereadora. Tudo bem, nesse procedimento a Câmara teria agido corretamente. Qual foi o procedimento adotado? Denúncia protocolada, depois de 2 dias úteis, a Procuradoria Jurídica da Casa deu um parecer, seja ele qual for, deu um parecer e encaminhou esse parecer à Comissão de Ética. Agora a Comissão de Ética analisa o parecer e emite um parecer político-administrativo dela, da própria comissão. Esse parecer político-administrativo, mais a denúncia, mais o parecer jurídico, tudo isso é levado a plenário para ser lido em plenário. Esse é o procedimento para esse tipo de infração, que é a infração que pode motivar a punição da suspensão do mandato. Porém, a outra denúncia, o outro pedido, Leal, apresentado, foi direcionado diretamente para o presidente da Casa. Nesse pedido direcionado ao presidente da Casa, a penalidade é a perda do mandato. A possível penalidade é a perda do mandato. Neste caso, o procedimento adotado não poderia ter sido o do Código de Ética da Câmara, e sim do Decreto-Lei número 201 de 1967. É uma lei federal que já estabelece os procedimentos, o rito correto para situações como essas de infração político-administrativa envolvendo o prefeito ou vereador. Neste caso, Leal, o artigo 5º desse Decreto-Lei estabelece que a denúncia, quando protocolada, ela será encaminhada ao presidente da Câmara. E o presidente da Câmara fará a leitura em plenário na primeira sessão subsequente ao recebimento. Aí, o plenário é que vai decidir pelo recebimento ou não da denúncia. Ou seja, nós temos duas situações parecidas, porém muito diferentes do ponto de vista do procedimento. A Câmara deveria ter tratado diferente as duas denúncias. Um via Comissão de Ética, outro via Presidência e plenário. Sabe por que isso está sendo levantado agora? Porque quando esse Código de Ética foi criado, e a gente falou dele aqui incansáveis vezes no Jornal Paranaíba, havia uma discussão sobre isso, porque eles queriam adotar um procedimento particular, mas o Código de Ética não pode sobrepor a lei federal. E o procedimento para penalidade de cassação está estabelecido em uma lei federal e é a própria lei que precisa ser cumprida. Engraçado, Léo, que o artigo 32 do regimento do Código de Ética, ele já estabelece isso. Olha, quando a penalidade for cassação, obedece o rito do decreto-lei, coisa que a Câmara não está obedecendo agora. Então, nós estamos falando de um processo administrativo da Câmara Municipal. Paralelo a isso, existe uma investigação do Ministério Público, são coisas diferentes. Mas aí pintou a dúvida, não sei se você esclareceu, mesmo antes dessa, vamos dizer, conclusão do Ministério Público, ela pode ser cassada, ou ela pode recorrer dessa cassação antes de ser supostamente acusada de ter realmente feito a rachadinha. É porque são situações diferentes, né, Leal? O procedimento do Ministério Público é uma investigação do ponto de vista criminal. Ele vai continuar acontecendo, já tem um monte de coisas acontecendo nesse âmbito. Só que a denúncia que foi apresentada à Câmara é um procedimento político-administrativo. Cabe à própria Câmara fazer as apurações devidas. Então, por exemplo, nesse parecer que a Procuradoria deu, alegando que o denunciante não apresentou as provas,
provas, no próprio pedido ele já dizia, olha, quem tem condições de produzir as provas é a própria comissão, é a própria Câmara, a instituição é que deveria produzir as provas. Se existe a suspeita, por exemplo, um depoente, que foi inclusive aquele que concedeu a entrevista, que é o jornalismo da TV Paranaíba, que era ex-assessor, que é ex-assessor da vereadora Gilvan, então só a suspeita por si só já seria suficiente para se investigar também internamente, administrativamente. Isso significa que a vereadora é culpada? Não. Significa que ela vai ser cassada? Também não. O que significa é que pode haver duas investigações paralelas para apurar o que de fato está acontecendo. E aí você me perguntou sobre essa investigação do Ministério Público, a situação lá está andando muito. Hoje, inclusive, já chegou um ofício lá na Câmara requisitando informações de todos os assessores parlamentares. O Ministério Público está requisitando as informações, as nomeações, salários pagos. Então, muita coisa ainda está por vir, viu? Lembra um pouquinho aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, que foi a questão da verba de gabinete? A verba indenizatória. Né? Claro que envolveu muito mais parlamentares, né? Exato. Ok, Danilo, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Jornal Paranaíba. Boa noite a todos.